Ele perdeu o emprego dos sonhos e tempos depois descobriu o motivo. Na época, aquilo parecia a maior injustiça da vida dele, um corte bruto em tudo o que tinha construído, um empurrão violento para fora do pouco de segurança que havia conquistado. Ele chorou, se revoltou, questionou os desígnios de Deus. Mas se soubesse o que estava por trás daquele dia fatídico, talvez tivesse ajoelhado não para reclamar, mas para agradecer pelo livramento. Esta é a história de André, e ela vem para mostrar que, às vezes, o que te arranca do chão é o que te impede de ser enterrado vivo. André tinha 32 anos quando finalmente sentiu que a vida entrava nos trilhos. Depois de anos em empregos temporários e jornadas exaustivas, ele conseguiu o que chamava, com um misto de orgulho e incredulidade, de emprego dos sonhos. Trabalhava em uma grande empresa, num prédio que se destacava no horizonte da cidade. Usava crachá, camisa social, tinha uma mesa e um computador só dele, participava de reuniões em salas com paredes de vidro e, o mais importante, recebia um salário adequado. A primeira vez que entrou naquele prédio imenso, ele sentiu algo estranho no peito. Não era só alegria. Havia uma mistura de medo e deslumbramento, como se tivesse entrado num templo onde tudo era brilho, pressa, café e conversas sobre metas, prazos e bônus. Ele se lembrou dos dias em que carregava sacos de cimento num depósito apertado, com o cheiro de poeira grudando no nariz. Sentiu que tinha atravessado um portal invisível. Agora vai, pensou. Agora eu vou construir uma vida de verdade. Por 2 anos, André foi o funcionário exemplar. Chegava antes da hora, saía depois, aceitava tarefas que ninguém queria, ficava até tarde ajustando relatórios, revisando planilhas, respondendo e-mails de última hora. Aprendeu a sorrir para pessoas que não suportava, a dizer, claro, sem problemas, enquanto por dentro se afogava em cansaço. Começou a medir sua própria importância pela quantidade de mensagens que recebia no celular fora do expediente. Se o chefe ligava à noite, era sinal de que ele era essencial. Se alguém da diretoria pedia ajuda urgente domingo de manhã, ele se sentia visto, valioso, indispensável. Aos poucos, o preço invisível começou a aparecer. As olheiras ficaram mais fundas. As costas doíam o tempo todo. O peito pesava. A cabeça não desligava. A comida passou a ser qualquer coisa rápida entre um compromisso e outro. O tempo com a família virou algo que ele encaixava quando dava. A mãe certa vez comentou, filho, quase não te vejo mais nem ouço tua voz direito. Ele respondeu com impaciência, agora não dá, mãe. Estou numa fase corrida. Tô fazendo isso pelo futuro, pela segurança. Ela ficou em silêncio, engolindo a resposta dura, mas repetiu baixinho. Só não esquece que segurança sem saúde nem amor não vale nada, meu filho. Ele ignorou. Os amigos começaram a sumir também. Não porque o abandonavam, mas porque toda vez que o chamavam, a resposta era a mesma. Hoje não dá, irmão, tô atolado. Um churrasco aqui, um aniversário ali, um encontro no bar com a turma de sempre. Tudo foi ficando para depois. E o depois nunca vinha. Ele começou a achar que isso era sinal de maturidade. Tô focado, tô correndo atrás. Repetia como mantra. Lá no fundo, porém, uma parte dele começava a cansar de se sentir permanentemente em dívida com todo mundo, com o chefe, com a família, com o próprio corpo, com a própria alma. Mesmo assim, por fora, tudo parecia brilho. No LinkedIn, o cargo soava importante. Nas conversas de fim de ano, os parentes diziam, o André tá bem, né? Trabalha naquela empresa grande. Ele ouvia e sentia um misto de orgulho e sufoco, como se estivesse sendo elogiado por uma prisão bonita. Até que numa segunda-feira qualquer, a primeira rachadura apareceu. Logo cedo, um e-mail frio, com poucas palavras, pingou na caixa de entrada. Reunião hoje às 16 horas, presença obrigatória. Não tinha assunto detalhado, não tinha justificativa, só uma convocação seca. Ele estranhou, mas pensou, deve ser sobre a nova fase do projeto. Os colegas trocaram olhares nervosos. Alguns cochichavam no corredor. Falaram de corte de gastos. Houve boato de reestruturação.
Às 16 horas, estavam todos na sala e um silêncio pesado tomava conta do local. Entrou o diretor de recursos humanos, acompanhado do chefe de André. O diretor segurava um envelope grosso na mão. Falou com aquela voz treinada, limpa de emoção. A empresa passava por uma reestruturação necessária. Cortes, realinhamento de prioridades, nada pessoal, apenas números e mudanças de mercado. Ele repetia palavras bonitas que, no fundo, significavam uma coisa só. Alguns de vocês vão embora hoje. Quando o nome de André foi pronunciado, o chão sumiu. Ele não ouviu mais o resto. Só um zumbido profundo passou a preencher a sala. As paredes pareciam se aproximar. O crachá, que antes pesava como um troféu, começou a parecer um pedaço de plástico ridículo pendurado no peito. Ele olhou em volta, como se esperasse que alguém dissesse: calma, foi engano. Mas tudo estava em ordem. As pastas, os papéis, as xícaras de café. Só ele parecia fora do lugar, como se tivesse sido apagado do quadro sem aviso. Você é um ótimo profissional, André, o chefe disse mais tarde, em uma sala menor, tentando parecer empático. Mas precisamos cortar pessoas do seu nível. É uma decisão estratégica. O homem falava como quem comenta a previsão do tempo. André segurava a carta de demissão com as mãos trêmulas. Depois de tudo que eu fiz, ele pensava, lembrou das noites em claro, das vezes em que deixou a mãe esperando numa ligação, dos aniversários que não foi, dos fins de semana destruídos. Tudo isso cabia agora em uma pilha de papéis e num boa sorte frio. Naquela noite, em casa, o silêncio pesava. O jantar esfriou na mesa. O olhar da mãe dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Ela sentou ao lado dele, colocou a mão em seu ombro e perguntou: e agora, filho? Ele não tinha resposta. Só conseguiu dizer: eles me mandaram embora. Disseram que é só negócio. Depois de alguns segundos, a mãe respondeu com a calma de quem já apanhou muito da vida. Negócio para eles, para você pode ser outra coisa. Mas agora dói, eu sei. André se trancou no quarto mais tarde e deixou que a raiva subisse. Como assim Deus tem propósito em tudo isso? Ele pensou. Qual é o propósito de tirar de mim o único lugar onde eu me sentia alguém? O ressentimento se misturou com a vergonha de contar para os outros, de admitir que, depois de tanto esforço, estava de volta ao ponto de partida. Ele passou semanas acordando tarde, olhando para o teto, dizendo para si mesmo que procuraria algo amanhã. O amanhã ia acumulando poeira. As mensagens diminuíram. No primeiro dia, alguns colegas escreveram: poxa, cara, que sacanagem. Tô contigo. Na semana seguinte, o silêncio virou regra. Aqueles com quem ele almoçava todos os dias agora estavam ocupados demais. A empresa seguiu. O prédio continuou brilhando no horizonte. O mundo não parou. Ele sim. Mas a vida, mesmo quando parece parada, está sempre mexendo fios por trás do cenário. Meses depois, André começou a sentir-se estranho. Um cansaço que não passava, uma dor no peito que ele atribuía à ansiedade, uma falta de ar leve que aparecia quando subia escadas. Ele ignorou. Deve ser psicológico. Tô é deprimido, pensou. Adiou o médico 1, 2, 10 vezes. Afinal, consulta custava caro e ele estava sem salário. Vou ver isso depois que arrumar um emprego, prometia a si mesmo. Certa manhã, porém, o corpo decidiu não esperar. Enquanto caminhava até o mercado, André sentiu o peito apertar com força, uma pressão estranha, como se alguém estivesse espremendo seu coração com a mão. A visão escureceu nas bordas, as pernas amoleceram. Ele se sentou na calçada, respirando com dificuldade. Uma senhora que passava por ali parou assustada. Moço, você tá bem? Tá muito pálido. Ele tentou dizer que era só cansaço, mas a voz saiu fraca. Um rapaz chamou um carro por aplicativo, quase o arrastando até o banco de trás. Em minutos estavam num pronto-socorro. Os exames foram rápidos. O médico, sério, olhou para o monitor, depois para ele, depois de volta para o monitor. Você já sentia isso há muito tempo? Perguntou. André deu de ombros. Às vezes, achei que era ansiedade. O médico respirou fundo e explicou. Haviam sinais claros de que o coração dele estava sobrecarregado.
O estresse prolongado, as noites mal dormidas, o ritmo que ele mantinha, tudo isso tinha deixado marcas profundas. Se você tivesse continuado naquele ritmo mais alguns meses, talvez... O médico começou, mas não terminou a frase. O silêncio dizia o resto. O talvez pesou como uma pedra. Naquela noite, no leito do hospital, André virou o rosto para a janela e pensou pela primeira vez de um jeito diferente. E se aquele emprego que eu amava estava me matando devagar? Lembrou das dores ignoradas, dos cafés em excesso, das taquicardias vistas como só nervoso. O que ele via como segurança talvez fosse uma coleira apertando o pescoço pouco a pouco. Pela primeira vez, a demissão não pareceu apenas uma injustiça. Pareceu também um corte bruto em algo que poderia tê-lo levado a um fim muito mais definitivo. Dias depois, já em casa, fazendo acompanhamento, remédios na mesa e orientações médicas coladas na geladeira, ele recebeu uma mensagem de um antigo colega da empresa. "Cara, você soube?" André respondeu. "Soube o quê?" O amigo mandou um link de notícia. A manchete falava de um incidente grave no prédio onde eles trabalhavam. Um incêndio causado por falha elétrica em um andar específico, justamente onde ficava o setor de André. O fogo tinha começado numa madrugada de fechamento de relatório, onde em outros tempos ele teria certamente estado lá, virando a noite com a equipe. 3 pessoas ficaram em estado grave. Uma delas era alguém que sempre dividia café com ele, outra trazia piadas para quebrar o clima pesado nas reuniões. Ele sentiu o estômago afundar. Enquanto lia os detalhes, as mãos tremiam. O incêndio não tinha sido catastrófico para o prédio inteiro, mas para aquelas pessoas e suas famílias tinha sido uma guerra particular. Ele se imaginou lá, trancado numa sala cheia de fumaça, correndo por um corredor tossindo, sem saber se haveria saída. Um pensamento atravessou a mente como um raio. Se eu ainda estivesse lá, provavelmente estaria naquele turno. De repente, o dia da demissão, aquela reunião fria, o envelope, o boa sorte vazio, ganharam outra cor, mais sombria e, ao mesmo tempo, estranhamente protetora. Nos dias que se seguiram, outras peças começaram a se encaixar com um barulho baixo, quase imperceptível. Lembrou da recomendação do médico. Você precisa mudar completamente seu estilo de vida. Se insistir no mesmo ritmo, vai encurtar seus próprios anos. Lembrou do olhar da mãe, preocupado, de muito antes da demissão, quando ela dizia: "Você não descansa, filho. Tá se acabando por dentro." Lembrou das vezes em que acordou com o coração disparado e pensou: "Isso é normal." Mas não era. Um início de entendimento começou a germinar ali. Ele ainda sentia raiva, frustração e medo pelo futuro. Ainda não tinha trabalho estável. Não sabia como pagaria todas as contas dali a alguns meses. Mas, de algum modo, a pergunta "por que fizeram isso comigo?" começou a competir com outra. E se por trás disso alguém estivesse me arrancando de um lugar que ia me destruir? Não tinha resposta pronta. Tinha só um eco novo dentro dele. E se nem tudo que parece perda é inimigo? O tempo passou. Meses viraram 1 ano. André não voltou a ter um cargo tão bonito quanto antes, mas começou a trabalhar, de um jeito diferente. Pegou alguns freelas, trabalhos remotos, empregos menores que não pediam noites em claro e nem entregas impossíveis. O dinheiro era mais curto, mas o corpo respirava melhor. Ele começou a cozinhar em casa, coisa que não fazia há anos. Passeou com a mãe algumas tardes, coisa que tinha esquecido que dava para fazer numa terça-feira. Descobriu que conseguia dormir 8 horas e acordar sem sentir que um caminhão tinha passado por cima do peito. Foi só muito tempo depois, numa conversa simples com a mãe, que a ficha caiu de vez quando ela comentou: "Você lembra de quando saiu daquele emprego? Eu pedi tanto para Deus, mas tanto, para Ele te tirar de lá ou te proteger de alguma forma. Eu via você se acabando, filho. Eu tinha medo de te perder sem acidente nenhum, só pelo cansaço." Ele a olhou surpreso. Nunca tinha pensado que, enquanto ele se matava para se provar útil para a empresa, alguém pedia nos bastidores para que aquilo terminasse, de um jeito ou de outro. De repente, os pedaços ganharam forma. O dia da demissão,
A dor no peito que explodiu em alerta, o incidente no prédio, a oração silenciosa da mãe, o médico dizendo, se continuasse assim, tudo se alinhou numa linha torta, mas compreensível. Não era uma história de final perfeito. Ele não ficou rico, não lançou uma empresa gigante, não apareceu em capa de revista. Era mais simples e, por isso mesmo, mais brutal. Estava vivo, com o coração ainda sensível, mas batendo. Com coisas para ajeitar, mas respirando. Com dívida para resolver, mas abraçando a mãe, tomando café, andando na rua sem sentir que o ar era veneno. Naquela noite, André olhou para o teto escuro e, pela primeira vez em muito tempo, não perguntou: por que fizeram isso comigo? Mas, obrigado por não ter deixado que eu ficasse lá até o fim. Ele percebeu que, nem sempre, proteção vem com tapete vermelho e boas notícias. Às vezes ela vem na forma de uma porta fechando, de um crachá cortado em dois, de um e-mail frio numa tarde comum. Às vezes, o socorro de Deus soa igual à voz de alguém dizendo: você está demitido. Se você chegou até aqui, talvez esteja vivendo algo parecido. Talvez tenha perdido um emprego, um relacionamento, uma oportunidade que parecia ser tudo o que você desejava. Talvez tenha sentido ódio. Talvez tenha tido a vontade de perguntar se Deus havia esquecido de você. Agora preciso te pedir uma coisa. Se esta história falou com você de alguma forma, deixe nos comentários a frase: eu não vou apressar meu julgamento. Não é mágica, é um compromisso silencioso com você mesmo, o de esperar um pouco antes de decidir que tudo acabou. E já que quase todo mundo que vê histórias como essa esquece de dar o próximo passo, deixa eu te contar um segredo. A maioria das pessoas que assiste o vídeo até o final ainda não está inscrita no canal. Se você faz parte desse grupo, eu quero te convidar agora a se inscrever. É de graça, leva um segundo e é a forma mais simples de você dizer para o YouTube: eu quero continuar recebendo esse tipo de história. Também já aproveita e deixa o seu like, porque isso mostra que esse conteúdo fez sentido para você e ajuda essas mensagens a chegarem em mais gente que hoje está se sentindo perdida, sem entender nada do que está vivendo. Um dia, lá na frente, você pode olhar para trás e perceber que o que hoje dói foi justamente o que te poupou de algo muito pior, que o trabalho que você amava estava drenando mais do que te alimentando, que a porta que se fechou na marra te desviou de um corredor em chamas. Até lá, respira fundo. Não chama de fim o que ainda é só um capítulo. Não chama de maldição o que talvez em silêncio já esteja trabalhando a seu favor. E se quiser continuar ouvindo histórias como a de André, histórias que cutucam a dor, mas também acendem esperança, se inscreve, comenta, deixa o like e fica por aqui. Porque às vezes tudo o que a gente precisa para aguentar mais um dia é lembrar que nem toda perda é castigo. Algumas são, na verdade, o jeito mais estranho e mais duro de Deus dizer: eu ainda estou cuidando de você.